Annabelle é um dos piores filmes de terror que eu já assisti na minha vida. Não tem terror nenhum, a maior parte do filme dá sono, é impossível de se importar com qualquer personagem, e a Annabelle é o espírito mais patético e mais inofensivo que já pisou nessa terra. O filme se passa no final da década de 60 e conta a história do John e da Mia, o casal mais sem graça e sem carisma que já existiu, que está à espera de seu primeiro bebê. Provavelmente vai ser a Bela do Crepúsculo. Eles frequentam a igreja, mas eles vão pra missa e ficam brincando de guerra de dedão lá. Deve ser por isso que Deus permitiu que eles fossem assombrados pelo espírito de uma boneca assassina. E quem vê eles de frente provavelmente acha que eles estão fazendo algo extremamente inapropriado na igreja, porque só dá pra ver eles... Deus pode ser onisciente, mas o padre não. Eu já teria expulsado eles da igreja faz tempo. E esse John é um arrombado extremamente narcisista. Pretty sure John if it's a boy, and we're thinking Phyllis if it's a girl. Se for menino, o filho dele vai ter o mesmo nome que ele, e se for menina, foda-se, vai ter nome de velha. Ela já vai nascer com artrose e votando no Bolsonaro. Children are a blessing. Indeed they are. Spoiler, esses dois são assassinados pela própria filha naquela mesma noite. Em casa, a Mia assiste a um noticiário falando sobre o Charles Manson e a seita dele, que cometeu vários assassinatos no final da década de 60. E eles estão falando sobre essa onda de seitas violentas que estão surgindo pelo país. O John pede para ela desligar a TV porque um estudo recente concluiu que os bebês conseguem escutar os sons do mundo exterior, e ver esse tipo de noticiário vai fazer mal pro bebê. Como se o bebê fosse entender alguma coisa! Se esse bebê tivesse entendendo alguma coisa que ele tá escutando, ele já teria se abortado depois de ouvir os nomes que o pai dele pretende colocar nele. E nota, esse cara tá fazendo medicina, era pra ele ser esperto. I'm just a little oversensitive lately. Do you want me to tell you why? Se a Kéfera tivesse visto esse mansplaining, a Annabelle seria o menor dos problemas desse cara. O John, então, pra se desculpar por ser homem, pega um presente que ele ia dar pra Mia só depois que o bebê nascesse, que é essa boneca horrorosa que não faz sentido nenhum alguém gastar dinheiro nisso. E pra quem não sabe, a Annabelle é baseada numa história real, só que a boneca original é bem fofinha. Faz sentido um espírito obsessor ter se apossado dela, porque as pessoas vão querer a boneca mesmo ela sendo endemoniada. Só que pro filme ficar mais assustador, eles mudaram a aparência da boneca pra essa coisa horrenda. Só que agora não faz sentido nenhum alguém querer comprar isso. Essa boneca nunca vai atormentar a vida de ninguém. Ninguém vai comprar ela. A pessoa que decidisse comprar essa boneca já ia ser atormentada da cabeça de qualquer forma. Não ia ter graça nenhuma assombrar ela. E se o noticiário de tragédia faz mal pro bebê, imagina essa boneca. Seria infinitamente dar o boneco do Fofão pro bebê do que essa boneca horrorosa. Pelo menos o boneco do Fofão já vem com uma faca e o bebê já pode esfaquear o pai insuportável dele. Mas a Mia adora o presente porque ela é colecionadora de bonecas e ela tava procurando por essa há muito tempo. Eu sinto muito, você já tá pedindo pra ser assombrada. É tipo comprar um conjunto de cama do Fortnite e reclamar que isso tá afastando as garotas. É interessante que eles ainda não sabem o gênero do bebê, mas o quarto dele já tá enfeitado, cheio de boneca. É o casal mais progressista dos anos 60, quebrando o estereótipo de gênero. Mas infelizmente, nesse caso, o progressismo deles trouxe pra casa uma marionete de Satanás. Então essa é uma das poucas situações em que o machismo poderia ter salvo uma vida. Mas naquela mesma noite, a Mia acorda com os gritos de sua vizinha. E quando o John vai lá pra ver o que aconteceu, ele volta correndo cheio de sangue e pede pra Mia chamar uma ambulância. Daí uma mulher entra na casa da Mia, rouba a boneca feia dela, fazendo um grande favor pra sanidade mental do bebê, e a Mia é atacada pelo mesmo homem que matou os vizinhos dela. O John volta pra defender a sua mulher e a polícia chega atirando no invasor. Já a invasora tem tempo pra entrar no quarto, se trancar e cometer o oposto de viver, morrendo com a boneca no seu colo. Essa invasora, uma mulher chamada Annabelle Higgins, era a filha da vizinha, que tinha sumido há 2 anos atrás, quando ela entrou pra uma seita satânica. E o cara que tava com ela era o namorado dela, também dessa seita satânica. Depois de parar no hospital e verificar que o bebê está bem, a Mia já volta pra casa. E ela se recuperou absurdamente rápido. Ela levou uma facada na lateral do abdômen. Como que ela já tá conseguindo andar normalmente? O Bolsonaro, depois da facada, ficou 1 ano com uma bolsa de cocô presa nele. A Mia tomou um Tilenol e já foi liberada. Acho que ela não precisou da bolsa de cocô porque o marido já é um saco de bosta. Mas você vai ver que a Annabelle é a coisa menos sobrenatural desse filme. A medicina tá super avançada pra década de 60. Enfim, a boneca agora, possuída pelo espírito da Annabelle, começa a assombrar a casa. Ela liga a máquina de costura, desliga a TV, fica balançando a cadeira de balanço. Essas coisas padrão de fantasma que eu tenho que dizer que são bem idiotas. Eu sei que é um pouco assustador as coisas ligarem e desligarem
ligarem sozinhas, mas isso não é particularmente perigoso, principalmente na década de 60. Em 2022, a parte assustadora disso é a conta de luz que vai vir nessa brincadeira. Mas a Annabelle faz a boa também, porque a televisão dele só transmitia em preto e branco e do nada começa a transmitir em colorido. E eles nem perceberam. Essa ingratidão deve ser o motivo pelo qual ela fica assombrando eles. Daí o John joga fora a boneca, a pedido da própria Mia, porque a Annabelle morreu com essa boneca no colo e seria muito bizarro eles manterem ela na casa. Num dia, o John viaja pra uma conferência. A Mia fica em casa costurando e ela se distrai com a TV e fura o dedo na agulha. Por isso que o fantasma ficava desligando a TV dela. Em plena década de 60, essa mulher já tá viciada em tela. A Annabelle é o fantasma mais incompreendido do mundo. E nisso você não vai acreditar na coisa assustadora que a Annabelle faz. Ela estoura pipoca. Eu sei, isso parece muita loucura, até mesmo pra uma fantasma, mas ela realmente faz isso. Ela estoura a pipoca. O que novamente reforça que a Annabelle é extremamente amistosa, nada combina mais com uma novelinha de tarde do que pipoquinha. Mas infelizmente a Annabelle não é nenhum Masterchef e a cozinha pega fogo imediatamente. Eu acho que essa cozinha era feita de caixa de sapato e álcool. Mas a Mia fica bem porque ela é socorrida pelos vizinhos. E quando o John vai ver ela no hospital, ele nem liga que a esposa dele quase morreu porque a filha deles nasceu e ele só quer saber da filha dele. Foda-se a esposa. John, the fire. Oh, shh. Se a Kéfera ficasse sabendo desse interrupting, a Annabelle seria o menor dos problemas desse cara. A mulher dele quase morreu, ele tá mandando ela calar a boca. A Annabelle deve estar tentando matar a Mia pra livrar ela do marido insuportável dela. Fazer ela virar um fantasma pra assombrar a vida desse arrombado. Eu iria preferir conviver com uma boneca incendiária do que conviver 2 dias com esse cara. Então eles se mudam de casa porque a Mia não quer voltar pra lá de jeito nenhum, que é o que 90% das pessoas de filme de terror deveriam fazer. E num dia eles levam um bebê pra missa. Um recém-nascido que começa a chorar escandalosamente se a umidade do ar mudar 0,2%. Isso é definitivamente o motivo deles estarem amaldiçoados. Às vezes não é nem uma boneca assassina que tá infernizando a vida deles, é alguém da igreja que não suporta esse casal. Quem que leva um bebê pra missa? O padre pede pra tirar uma foto da Mia com o bebê dela, sei lá por quê. Isso é muito estranho, eu nunca ia deixar ele fazer uma coisa dessa. E ele ainda tira a foto na horizontal. Eu tenho certeza que esse enquadramento ficou uma bosta. Daí eles voltam pra casa pra desfazer as caixas da mudança e eles encontram a boneca da Annabelle, mesmo ela tendo sido jogada fora. O John fala que ele vai jogá-la fora novamente, mas a Mia fala que ela quer guardar a boneca, porque segundo o padre, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Você sim, mas a merda do bebê que vai ter que ficar encarando essa coisa horrorosa, não. E eu acho que essa frase não se aplica quando o seu medo é literalmente um boneco assassino que tentou te matar queimada. Se eu tenho medo de ser assassinado, eu não vou trazer um Ted Bundy xenofóbico pra morar comigo. A Mia sai com a sua filha Leia e no corredor do prédio elas encontram crianças brincando sozinhas sem nenhuma supervisão adulta. Eu acho que o boneco amaldiçoado deveria ser a última preocupação dessas pessoas. E quando a Mia volta, ela encontra na escada um desenho dela e da Leia, feita pelas crianças que estavam brincando lá. Mas à medida que ela vai subindo as escadas, ela vai encontrando mais desenhos que mostram um caminhão se aproximando aos poucos e atropelando a filha dela. Então ou essas crianças são muito psicopatas ou a Annabelle é horrível desenhando. A Annabelle já era uma mulher adulta, então se foi ela que desenhou isso, ela já tem mais uma coisa em comum com Hitler. Além deles serem o próprio anticristo, eles foram as únicas pessoas que conseguiram repetir em artes. No outro dia, a Mia começa a enxergar uma criança andando pela casa que ela acredita ser o espírito da Annabelle criança. Mas a essa altura pode ser qualquer criança desse prédio, não tem um adulto responsável ali. Acho que mais assustador que qualquer fantasma é quão fácil era para as crianças da década de 60 simplesmente virarem estatística. Se você cresceu nos anos 60 e tá vivo até hoje, parabéns, você é o verdadeiro herói. Ela conta pro John sobre essas assombrações, mas ele não acredita muito e eles decidem chamar o padre. Mas o padre não ajuda em absolutamente nada. Nem um Pai Nosso ele reza. Nem uma água benta ele joga na boneca. Ele simplesmente só diz que as pessoas saem desse tipo de situação mais fortes. O sem vergonha simplesmente citou Kanye West, o que não me mata me fortalece. Mas boa sorte
sorte pra vocês sobreviverem a isso. A Mia vai até o depósito do prédio pra guardar umas caixas e o próprio capiroto em pessoa aparece pra assustar ela. Ela consegue fugir dele, mesmo tendo que subir vários lances de escada, mas também o imbecil do capiroto fica andando de 4. Se ele simplesmente ficasse de pé, talvez ele alcançasse ela. Não é à toa que algumas igrejas proíbem a posição de 4, é literalmente a posição do capiroto. Cansada de ser assombrada, a Mia procura o detetive responsável pela investigação do caso da Annabelle Higgins, a fim de entender melhor a seita satânica da qual ela fazia parte. E o detetive diz que eles estavam tentando invocar o demônio. E eu não sei por que as pessoas sempre tentam invocar o demônio ao invés de alguém mais legal, tipo Gandhi ou Mufasa do Rei Leão. A Mia vai até a livraria para procurar um livro que falasse sobre a seita deles, e por algum motivo a dona da livraria sabe exatamente que livro que a Mia precisa para acabar com esses demônios. Mas na verdade esse livro não ajuda em absolutamente nada também. Esse livro é basicamente o Google dando diagnóstico para a doença. Ele só fala que você provavelmente vai morrer nos próximos dias sem dar nenhuma informação útil. Isso quando ele não fala que a pessoa tá grávida sem ela nem ter um útero. Voltando para casa, o carrinho do bebê é atropelado por um caminhão igualzinho aquele desenho que a Annabelle fez, mas por sorte o bebê tava no colo da Mia. Então de certa forma a Annabelle ajudou a salvar o bebê, o que não faz sentido nenhum, porque quando a Mia lê o livro ela descobre que o capiroto está atrás do sangue de um inocente, ou seja, do bebê dela. Por que caralho a Annabelle faria um desenho de um futuro trágico que acabaria ajudando a Mia a evitá-lo? Daí o capiroto tenta jogar uns livros na cabeça do bebê, mas ele simplesmente erra todos. Ele é literalmente Satanás, consegue mover objetos com a mente, mas ele não consegue matar um bebê. Eu nunca vi um demônio tão incompetente assim na minha vida. Eu sei que é muito ruim pensar isso, mas seria muito irônico o bebê morrer com o próprio livro de como matar demônios. Mas é simplesmente impossível esse capiroto conseguir praticar qualquer mal. Eu acho que a monja Coen consegue praticar mais maldade que ele. De qualquer forma, nesse dia a leitura quase matou um bebê. Ao invés de matricular o seu filho na escola, matricule ele na academia. Eu nunca vi o demônio mexer com alguém shapeado. Eles chamam um padre novamente que pede pra analisar a boneca e ele explica que o diabo quer a alma da filha deles, mas ele não pode simplesmente pegá-la. Ele precisa que a alma seja oferecida a ele. Esse demônio, ele sabe a importância do consentimento. Que demônio é esse? O demônio entende o conceito de consentimento. Já já ele vai dar uma palestra sobre feminismo. O padre então diz que vai levar a boneca até a igreja para tentar enfraquecer ela até a visita de um exorcista. Mas quando o padre está prestes a entrar na igreja, uma força sobrenatural puxa ele para fora com tudo. A mesma força que eu sentia me puxando para fora quando eu tinha que ir pra catequese. O padre vai parar no hospital onde o John trabalha e ele alerta o John dizendo que o demônio vai tentar enganar a Mia, fazendo com que ela ofereça a alma do bebê dela. Na casa da Mia, o bebê simplesmente desaparece. A Mia procura em todo lugar, mas ela não encontra. E ela fica muito puta com a Annabelle e começa a destruir a boneca. Só que ela nem tem prova que foi a Annabelle. Esse prédio provavelmente tem algum sequestrador de criança. Nenhum adulto consegue ficar mais de 5 minutos vigiando o filho. Daí depois que ela arrebenta a boneca se transforma na filha dela. A Mia começa a chorar, achando que ela matou a própria filha, só que isso é mais uma peça que o capiroto pregou. É engraçado que esse capiroto até agora não matou ninguém e a única pessoa que ele machucou foi o padre. Sem contar que ele se importa muito com consentimento. É o demônio mais patético que eu já vi. Até a galera que faz golpe do Pix falando que vai fazer marmita pra mendigo já cometeu mais pecado que esse demônio. Então o capiroto diz que ao invés da alma do bebê, ele aceitaria a alma da Mia. E eu não sei qual que é a lógica por trás disso. Eles disseram que eles queriam o sangue de um inocente. E a Mia não é nada inocente, ela já fez sexo pelada e brincou de guerra de dedão na missa. A Mia se prepara para se jogar da janela, mas o John e a moça da livraria, a Evelyn, chegam a tempo de impedir ela. E a Evelyn, vendo que o Setembro Amarelo infelizmente terminou, se sacrifica no lugar da Mia. Porque a história da Evelyn é a seguinte: ela tinha uma filha que morreu num acidente de carro, e depois disso a Evelyn tentou acabar com a própria vida, mas ela escutou a voz da filha dela, dizendo que a hora dela ainda não tinha chegado e que ela ainda tinha um propósito a cumprir. E ela achou que o propósito dela era aquele: uma mulher negra se sacrificar para salvar a vida de uma família branca que ela mal conhece. Eu não acho que o espírito da filha morta dela estava se referindo a isso. E a Evelyn não tem relação nenhuma com essa família. Então a alma que o diabo queria podia ser literalmente
de qualquer pessoa que estivesse disposta a oferecer. Era só ir em alguma universidade que provavelmente ia ter um monte de gente disposta a isso. Enfim, logo depois desse sacrifício, o capiroto devolve o bebê da Mia. E eu sei lá o que ele queria com uma alma, mas ele parece ficar bem satisfeito com a da Evelyn, porque ele realmente deixa a família da Mia em paz. 6 meses depois, o padre finalmente entrega a foto que ele tirou da Mia e do bebê dela. Eu não tenho ideia porque que demorou 6 meses pra isso ser entregue e talvez eu não queira saber. E a foto tá na vertical, sendo que ele tinha tirado na horizontal. Acho que não é só a boneca que tá possuída. Esse padre quer uma também. Daí a boneca vai parar numa loja de antiguidades, já toda arrebentada, onde uma senhora com muita felicidade compra ela, dizendo que ela tava procurando há um tempão. E assim a Annabelle continua a sua jornada de atormentar a vida das pessoas. E esse foi o filme. Como vocês podem ver, é muito estúpido, muito ridículo. É impossível de ter qualquer simpatia por qualquer personagem desse filme. Acho que o personagem que eu mais me identifiquei foi o próprio capiroto, pela incompetência dele. E apesar da incompetência, no final ele conseguiu a alma que ele tanto queria. Então acho que a lição desse filme é não desista dos seus sonhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito e deixe nos comentários mais sugestão de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.